Olá, meus amados. Hoje, dia 16 de agosto de 2024, sexta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Queridos irmãos e irmãs, aqui é muito interessante porque os fariseus vêm perguntar algo que eles conheciam bem, que era a famosa carta de divórcio que se podia dar. Então eles chegam para Jesus e fazem essa pergunta exatamente para ver se Jesus iria falar algo contrário à lei de Moisés, para poder acusar Jesus em alguma coisa. Então ele pergunta se é permitido ao homem despedir a mulher por qualquer motivo. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículos de 1 a 4, onde Moisés fala da carta de divórcio, vai se dizer que se a mulher fizer algo inconveniente ao marido, ele pode divorciar essa mulher. E quem casa com esta mulher divorciada, né, também está em pecado. Então, era uma lei, na realidade, muito justa, injusta, porque o homem fazia o que queria. O que era? Fez algo inconveniente. Então, assim, não tinha nada muito claro. Então, os homens ali, cansei da minha mulher, eu acho ela chata, não sei, fofoqueira, sei lá o que ele fala, e dava carta de divórcio e a mulher tinha que ir embora. Não tinha opção. E Jesus fala: não, não é dessa forma que Deus pensou. Por isso que Jesus começa a citar exatamente as Sagradas Escrituras. Ele fala: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Isso é Gênesis 1, 27. E disse, Deus, né? Deus disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Aqui é Gênesis 2, 24. Então aí Jesus fala: o que Deus uniu, o homem não separe. Portanto, se Deus criou esta norma, o homem não tem o poder de mudá-la. E a gente às vezes quer fazer isso, né? Hoje, em nome de né, eu falo de uma pseudo-acolhida, uma falsa acolhida, a gente distorce a lei de Deus para não desagradar os homens, né? E aqui Jesus falando bem claro, e aí eles ainda retrucam: mas como assim? Moisés, então, né, nos deu a certidão de divórcio, disse que podia, por que ele permitiu, então? Como eu disse, isso daqui é Deuteronômio 24, de 1 a 4. E aí Jesus fala claramente: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Não foi assim que Deus pensou. Deus pensou o homem e a mulher para sempre. Só que muitas vezes a dureza do coração, ou seja, a falta de perdão, a falta de saber que o outro erra, mas que eu também erro. Então aquela ideia, né, de ver o erro só no outro, e é isso que Jesus está dizendo. É por causa da dureza do vosso coração, porque não sabe amar, porque não sabe perdoar, porque são rancorosos. E acaba, né, destruindo as relações, os relacionamentos. E aí o Senhor diz
quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, ou seja, adultério. O termo que está em grego, porneia, é adultério. Ou seja, estão morando junto e não são casados. É isso o termo. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale disso, tal, mas é o que está aqui. Eu estou falando o que está no texto. Então, união ilegítima é isso. Quando ilegítimo é aquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Como era o caso de Herodes e Herodíades. Herodíades era casada, era cunhada de Herodes, casada com o irmão dele, portanto, Filipe, e largou o Filipe para ficar com o cunhado, com Herodes, que era o rei Herodes Antipas. Então, e João Batista falou, não é permitido, você não pode estar com a sua cunhada. Então, isso era uma união ilegítima. Então, o Senhor diz, né, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de questão, né, como eu disse, união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Então, diante disso, os discípulos falam, bom, se a situação com a mulher é desse jeito, ou seja, eu vou ter que ficar casado com ela para sempre, é isso que ele está dizendo. Então é melhor não casar. E aí o Senhor vai dizer para ele, olha, nem todos são capazes de entender isso, mas só quem é concedido. Ou seja, o Senhor aqui está desprezando o matrimônio? Não, muito pelo contrário. Ele falou, são poucas as pessoas que entendem o verdadeiro valor do matrimônio. Tem gente que está preocupado com a foto, com a festa, com as flores, com a música, com a banda que vai tocar, com a roupa, com o chinelo, que agora virou aquela moda de distribuir chinelo, né, para as madrinhas e tal, com a roupa, que cor que vai ser a roupa dos padrinhos, da madrinha e tal. Mas o sacramento, que é a coisa mais importante, não tem valor. Absolutamente nenhum. E a gente que celebra os casamentos, gente, eu vou falar de verdade, como é gostoso você celebrar um casamento de pessoas que entendem o que está acontecendo ali. Que aquilo é um sacramento para a santificação do casal. Gente, é tão gostoso, é tão bom, é tão gratificante, sabe, que você se olha nos olhos dos noivos, né, dos futuros esposos, você vai notar ali, sabe, aquele eu quero isso para minha vida, eu quero de verdade viver esse sacramento do matrimônio. Mas a maioria, como eu disse, é mais preocupação com festa do que tudo. Então o Senhor vai dizer, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Ou seja, gente, o famoso solteirão feliz. Antigamente tinha muito esse negócio, tem que casar, tem que casar. Não, tem gente que não nasceu para o casamento e vai ser uma pessoa super feliz, não vai encher a paciência de ninguém, tá? Depois o Senhor fala, então, ou seja, tem gente que nasceu para ser solteira, ponto. É isso que Jesus está falando. Inclusive o termo que usa aqui é eunuco. Você sabe quem era o eunuco? O eunuco era um escravo que trabalhava diretamente com a rainha. O eunuco, eles tiravam o pênis dele, ele não tinha o pênis. Como a gente popularmente fala, é capado. Tá? Por quê? Para que ele não tivesse uma ereção e atacasse a rainha, por exemplo. Mas eles ganhavam muito bem para isso. Então, aqui Jesus está usando de forma figurada. Tem gente que é eunuco porque nasceu assim, no sentido de que não vai se casar, não vai gerar filhos, tá? O eunuco não gerava filho, por isso era odiado pelos judeus, era considerado também um pecador público. Depois o Senhor continua. Outros, porque os homens assim os fizeram, era o caso dos eunucos, que de fato foram, né, foram ali castrados, tá certo? Pela mão dos homens. E depois, por fim, os que se fizeram incapazes disso, ou seja, do matrimônio, por causa do reino dos céus. Os padres, as freiras, os religiosos, religiosas, né? Que abriram mão do casamento, de ter filhos, para entregar-se plenamente à vida da igreja, ao anúncio do evangelho. E aí Jesus termina dizendo, quem puder entender, entenda. Ou seja, quem tiver a clareza do Espírito Santo de Deus vai compreender o que o Senhor está dizendo. Então, volto a dizer, o Senhor despreza o matrimônio? Não. Mas ele também, ao mesmo tempo que ele fala da importância do matrimônio, ele fala também da importância da virgindade oferecida pelo reino dos céus.
Ambos são importantes, porque lembremos que todo padre, toda freira veio de um casal, veio de uma família. E, Senhor, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, que nós aprendamos, Senhor, a amar, que nós aprendamos a perdoar, que nós aprendamos, Senhor, a verdadeiramente colocar toda a nossa vida para o anúncio do Evangelho, em favor do anúncio do Evangelho, para que o teu nome seja conhecido, para que o teu nome seja amado, para que o teu nome seja adorado, Senhor. Que mais homens e mulheres reconheçam em ti o único Senhor e Salvador. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.